Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fatos Antigos. Hoje mergulharemos em um dos eventos mais impactantes do século XX, o desastre de Chernobyl. Vamos explorar em detalhes a história por trás dessa tragédia, as causas, as consequências e o legado duradouro que ela deixou. Prepare-se para uma viagem intensa pelo tempo enquanto desvendamos os segredos de Chernobyl. A usina nuclear de Chernobyl, localizada a cerca de 130 km ao norte de Kiev, na Ucrânia, desempenhava um papel crucial na produção de energia elétrica para a União Soviética. Ela foi projetada para gerar eletricidade usando reatores nucleares. A principal função da usina de Chernobyl era fornecer energia elétrica para a região, abastecendo as cidades próximas, indústrias e infraestruturas. A usina era composta por 4 reatores nucleares, cada um capaz de produzir uma quantidade significativa de eletricidade. Na época, a energia nuclear era considerada uma alternativa segura e eficiente em relação às fontes de energias convencionais, como carvão e petróleo. A cidade vizinha de Pripyat foi construída especialmente para abrigar os trabalhadores da usina de Chernobyl e suas famílias. Fundada em 1970, Pripyat era uma cidade modelo, projetada com uma infraestrutura moderna e todos os serviços necessários para atender as necessidades dos funcionários da usina. Pripyat era uma cidade vibrante, com uma população de cerca de 50 mil habitantes. Ela oferecia moradias confortáveis, escolas, hospitais, lojas, centros culturais, áreas de lazer e até mesmo um parque de diversões. A cidade era considerada um símbolo de progresso soviético e um lugar atraente para se viver. A usina nuclear de Chernobyl operava usando o reator nuclear RBMK, que significa Reator de Água Fervente de Alta Potência. O RBMK era um tipo de reator nuclear desenvolvido pela União Soviética e utilizado em várias usinas nucleares do país, incluindo Chernobyl. A funcionalidade básica do reator MBMK era converter energia nuclear em energia elétrica. O processo começava com a fissão nuclear, onde o núcleo de átomo de urânio 235 era bombardeado por nêutrons, gerando uma reação em cadeia. Durante essa reação, ocorriam liberações significativas de energia térmica. A principal característica do reator MBMK era o uso de grafite como moderador e água leve como refrigerante. O grafite, um material composto por carbono, era utilizado para desacelerar os nêutrons rápidos e aumentar as chances deles interagirem com outros nêutrons do urânio 235, promovendo a reação em cadeia. Além disso, o reator MBMK possuía canais de água leve para resfriamento. Esses canais eram responsáveis por transferir o calor gerado na reação para a água, produzindo vapor. Esse vapor movimentava as turbinas, que por sua vez geravam eletricidade. Uma das características importantes do reator MBMK era sua capacidade de operar em modo de potência variável. Isso significava que o reator poderia ser ajustado para diferentes níveis de potência, permitindo que respondesse às flutuações na demanda de energia elétrica. No entanto, o projeto do reator MBMK apresentava algumas falhas de segurança significativas. Por exemplo, durante certas condições de operação, como baixos níveis de potência, o reator MBMK mostrava uma instabilidade chamada reação positiva de temperatura, que podia levar a um aumento descontrolado da potência. Essa instabilidade, combinada com outros fatores, contribuiu para o acidente de Chernobyl. Na noite de 25 para 26 de abril de 1986, os engenheiros da usina planejaram realizar um teste no reator número 4. O objetivo
era simular uma falta de energia elétrica para verificar se o turbogerador poderia fornecer energia suficiente para alimentar as bombas de água de emergência até que os geradores de reserva entrassem em operação. No entanto, o teste foi mal concebido e não levou em consideração os riscos envolvidos. Durante a preparação para o teste, os operadores cometeram uma série de erros. Eles desligaram várias salvaguardas de segurança, ignoraram as advertências do computador do controle do reator e operaram o reator com baixos níveis de potência, o que aumentou a instabilidade do núcleo. Além disso, houve uma falta de comunicação adequada entre os engenheiros e os operadores, levando a decisões equivocadas durante o teste. O reator MBMK possuía algumas falhas de projeto que contribuíram para o acidente. Uma delas era a presença de hastes de controle de grafite, que, quando inseridas, inicialmente aumentavam a reatividade do reator antes de reduzi-la. Isso causou um aumento temporário na potência do reator quando as hastes foram inseridas durante o teste. Além disso, o reator não possuía uma contenção robusta, o que permitiu que a energia da explosão se propagasse para o meio ambiente. O momento da explosão ocorreu durante o teste, quando a instabilidade do reator atingiu um ponto crítico. O núcleo do reator superaqueceu rapidamente, levando à formação de vapor, aumentando ainda mais a potência e desencadeando uma reação em cadeia descontrolada. A pressão resultante causou uma explosão que destruiu o teto do reator e lançou uma nuvem radioativa contendo materiais altamente radioativos na atmosfera. Os efeitos imediatos do desastre foram devastadores. A explosão e o incêndio resultante liberaram uma grande quantidade de radiação para o ambiente. Logo após a explosão, bombeiros locais foram enviados ao local para combater o incêndio e evitar que as chamas se espalhassem para os outros reatores. Eles trabalharam em condições extremamente perigosas, expostos a altos níveis de radiação, calor intenso e uma quantidade significativa de materiais radioativos liberados no ambiente. Os bombeiros não estavam cientes da extensão dos riscos à saúde que enfrentavam e muitos deles sofreram exposição maciça à radiação, levando a graves consequências para a sua saúde. Além dos bombeiros, outros trabalhadores, incluindo engenheiros, técnicos e operadores de usinas nucleares, foram mobilizados para conter o reator danificado e minimizar a liberação contínua de materiais radioativos. Eles trabalharam em condições extremamente difíceis, utilizando equipamentos inadequados e tendo que improvisar soluções em um ambiente altamente radioativo. Além disso, o ambiente altamente contaminado e a falta de estrutura adequada dificultaram os esforços de contenção. Os trabalhadores tiveram que enfrentar radiação, calor intenso e materiais radioativos espalhados por toda parte. Apesar dos riscos e das dificuldades enfrentadas, os bombeiros e trabalhadores envolvidos na operação de contenção demonstraram uma coragem e dedicação notáveis. Seus esforços foram cruciais para evitar uma disseminação ainda maior da radiação e para proteger a população circundante. Infelizmente, muitos desses heróis pagaram um preço alto, sofrendo graves danos à saúde devido à exposição à radiação, e alguns perderam suas vidas. Após a explosão do reator, as autoridades soviéticas tomaram várias medidas para conter o acidente e minimizar seus efeitos. A evacuação de Pripyat foi uma das primeiras ações tomadas pelas autoridades soviéticas após o acidente. A evacuação ocorreu cerca de 36 horas após a explosão e envolveu a retirada de aproximadamente 50 mil residentes. As pessoas foram informadas de que a evacuação seria temporária e que poderiam retornar em breve, o que acabou não acontecendo. Após a evacuação de Pripyat, as autoridades soviéticas estabeleceram uma área de exclusão ao redor da usina de Chernobyl. Essa zona de exclusão foi designada como uma área onde a radiação era muito alta e o acesso era restrito. A zona de exclusão inicialmente abrangia um raio de 30 km em torno da usina, mas posteriormente foi expandida para 2.600 km.
A área permaneceu desabitada e restrita ao público, exceto para trabalhadores autorizados e cientistas. Foram tomadas medidas para resfriar o reator e limitar a liberação de materiais radioativos. A princípio, foram usados helicópteros para despejar água no reator, depois introduziram grandes quantidades de areia, chumbo, argila e outros materiais na área do reator para conter a radiação e evitar que o fogo se espalhasse. Para evitar uma catástrofe ainda maior, as autoridades soviéticas construíram o chamado sarcófago, uma estrutura de concreto construída para cobrir os restos do reator destruído e impedir a disseminação adicional de materiais radioativos. Essa estrutura foi concluída em 1986 e posteriormente substituída pelo novo sarcófago seguro, uma estrutura ainda mais segura que foi concluída em 2016. A população local foi severamente afetada pelo acidente de Chernobyl. A exposição à radiação causou danos à saúde das pessoas que viviam nas proximidades da usina e que estavam envolvidas nas operações de emergência. Houve um aumento significativo nos casos de câncer de tireoide, leucemia e outras doenças relacionadas à radiação. A exposição crônica à radiação também levou a problemas de saúde a longo prazo em muitos indivíduos afetados. Além dos casos de aumento de doenças na população devido à exposição de radiação ao ar, o meio ambiente também sofreu consequências significativas. Grandes áreas ao redor da usina foram contaminadas com materiais radioativos, incluindo o solo, a vegetação e a água. Houve um declínio na biodiversidade da região, afetando a flora e a fauna local. Além disso, os materiais radioativos foram transportados pelo vento e pela água para áreas distantes, causando contaminação em diferentes regiões. O desastre de Chernobyl serviu como um alerta para a necessidade de reavaliar e fortalecer as medidas de segurança das instalações nucleares em todo o mundo. Os governos e as agências reguladoras revisaram os padrões de segurança existentes e implementaram regulamentações mais rigorosas para prevenir acidentes nucleares. O desastre de Chernobyl teve um impacto profundo na indústria nuclear, promovendo mudanças significativas nas políticas de segurança e regulamentações. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, também comente e ative as notificações para ajudar-nos o YouTube a levar o vídeo para mais pessoas. Vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo, pessoal. Até lá!